Atenção porque vai começar a aula de ciências. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um semestre, do nosso ano letivo. Então, nós estamos iniciando hoje a nossa terceira unidade. E peguem aí os cadernos de vocês, lápis, façam as anotações que forem precisas, tá certo? Então, hoje vamos falar sobre os tipos de minerais e a sua utilização e sobre um pouquinho também sobre a exploração mineral, Como podemos controlar essa exploração. Então, o ouro e o diamante podem nos fazer lembrar de joias valiosas. O ferro e o chumbo, por sua vez, podem nos lembrar da indústria e dos seus equipamentos. Esses tipos de materiais são exemplos de minerais. Então, os minerais, eles são, em geral, materiais sólidos que compõem as rochas. A gente viu nas aulas passadas, lá na segunda unidade, um pouquinho sobre rocha. Quais são os tipos de rochas? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os minerais. Então, aqui nós temos uma imagem, que vai mostrar diferentes tipos de pedras, algumas preciosas devido à sua localização. Então, alguns não são tão facilmente encontráveis, tá? Então, por isso que são mais preciosas, têm um valor mais caro. Então, os minerais são normalmente divididos em dois grupos, os metálicos e os não metálicos. Então, os metálicos são aqueles que apresentam, na sua composição, elementos físicos e químicos de metal. Com isso, elas possuem condução de calor e eletricidade, e são usados para tais fins nas indústrias, como, por exemplo, o ferro, o manganês e o alumínio. E os não metálicos são aqueles que não possuem metais em sua composição. Logo, não são usados pela indústria para a condução de calor e de eletricidade. Exemplo, o fosfato, o nitrato, enxofre e o cloreto de sódio. Então, aqui nós temos uma imagem, que mostra alguns minerais que são utilizados para a fabricação do vidro, tá? Então, quando eles são submetidos a altas temperaturas, a gente consegue transformar esses minerais em vidro. Então, os minérios têm importância econômica e são utilizados para produzir diversos materiais, dentre eles o vidro. Então, aqui nós temos o exemplo da mica, que ela é empregada na resistência de alguns equipamentos elétricos, tá? Então, ela é um tipo de metal, possui brilho e boa condutividade elétrica, e ela é utilizada para esses fins. Então, o aproveitamento de cada mineral, ele está relacionado às suas propriedades, como a cor, o brilho, a dureza. Por exemplo, o quartzo, ele é um mineral utilizado na produção do vidro, de alguns instrumentos ópticos e também de relógios, tá? Como é que os recursos minerais aqui no nosso Brasil? Então, o Brasil ele é um imenso território com uma formação rochosa antiga. Graças a isso, ele possui grande quantidade de minerais. Destacamos, dentre eles, os minerais metálicos, como o ferro e o manganês e a bauxita, que é o minério de alumínio. Então, esses minerais são a base da indústria mineradora brasileira, principalmente o minério de ferro. Em menor escala, porém não menos importante, também encontra-se o ouro, o cobre e o nióbio. Então, o ferro, como eu já falei, o nosso Brasil ele está entre os 5 maiores produtores de ferro, de minérios de ferro do mundo, e ele é extraído principalmente lá no estado de Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul. Segundo o Ministério de Minas e Energia do Brasil, o minério de ferro ele representa 93% das exportações do setor de minerais do país. Sua utilização é a de ser matéria-prima para a produção do aço. Tá? Então, o ferro aí, ele está, nós aqui no Brasil, estamos dentre os 5 maiores produtores de ferro mundial. Em segundo lugar, nós temos o manganês, que é semelhante ao minério de ferro e serve de matéria-prima para a produção do aço também. Ele é responsável em dar a liga aos componentes do aço. E a sua maior parte do manganês ele é extraído e destina-se a essa finalidade. No Brasil, ele é concentrado principalmente na porção norte do território, sobretudo lá no estado do Amapá. Mas também ele pode ser encontrado lá no quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, e na Serra dos Carajás, lá no Pará. E temos também a bauxita, que é outro mineral muito importante
e que a matéria-prima faz parte do alumínio. O Brasil detém a terceira maior reserva do mundo da bauxita. Suas jazidas são encontradas principalmente no estado de Minas Gerais e do Pará. E o processo de transformação desse mineral em alumínio é muito caro e oneroso ao meio ambiente. Por isso, é tão importante a reciclagem de latinhas de alumínio, né? Então, reciclem aí, juntem, por isso que muitas pessoas juntam, né, para reciclar, justamente também por ser um processo bem caro, né? Então, aqui nós temos aqui, ó, alguns tipos de minerais que são encontrados aqui no Brasil, certo? Então, uma das que nós vimos aqui foi o ferro, o alumínio e o manganês. Então, apesar de o Brasil possuir tantos recursos e riquezas minerais, o processo de transformação e de produção desses minerais fica sempre nas mãos de grandes empresas multinacionais estrangeiras. Consequentemente, grande parte do lucro não permanece no nosso país, então assim não beneficiando nossa população. Então, aqui ó, nós temos imagens, né, de como acontece o processo. Né? Então, na imagem A, nós temos o minério de ferro sendo extraído da jazida lá no Carajá, no Pará, certo? Então, aqui tem um caminhão carregado do minério de ferro. Depois, ele é transportado para uma siderúrgica, tá? Que é a indústria que vai transformar esse minério no ferro que nós temos, ou no aço, ou no alumínio que nós temos em casa. Na imagem C, vocês têm aqui esse mineral sendo submetido a altas temperaturas, tá? Então, ele parece mesmo uma lava de vulcão. E depois, a finalidade que nós temos na imagem D, que é quando a gente tem os objetos de ferro, aço e etc, tá? E a extração mineral e os impactos ambientais. Então, essa extração mineral, ela traz algum impacto ambiental? Ela traz algum malefício? Então, no Brasil, a extração de pedras preciosas ou semipreciosas é desenvolvida por uma atividade chamada de garimpo. E nela são obtidos ouro, diamante, esmeraldas, cassiterita e etc. A garimpagem, geralmente, ela é executada de forma tradicional nas margens dos rios, em locais que recebem grande volume de sedimentos e de planícies fluviais, principalmente lá nas bacias hidrográficas do Amazonas e do Paraguai. A atividade mineradora e o garimpo promovem impactos diretos na natureza, levando à deteriorização do ambiente. Então, tanto o garimpo quanto a mineração, ela vai extrair recursos que se encontram no solo ou no subsolo, de onde são retirados diversos tipos de minerais. Então, ouro, prata, ferro, estanho, bauxita e muitos outros, certo? Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra o meio ambiente, né, antes da extração mineral e após. Então, vocês conseguem ver a deteriorização, né, a transformação que isso ocorre. Então, a atividade mineradora, ela provoca danos irreversíveis na natureza, certo? E aqui nós temos a tragédia de Brumadinho, que confirmou 180 mortos e mais de 100 pessoas desaparecidas. Né? Então, aqui nós temos o corpo de bombeiros resgatando ou procurando algum desses desaparecidos, tá? Então, foi um impacto ambiental enorme que teve, né, naquela região de Minas Gerais, justamente em vigor da extração mineral desses jazidos, certo? Então, acho que todos vocês ouviram falar ou sabem um pouquinho da história, né? Então, ela traz, sim, grandes impactos ambientais, não só para o meio ambiente, mas para todos os seres vivos que estão ali ao redor daquele local. Então, é isso, pessoal. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula, tá certo? Tchau!